Olá, gente, tudo bem? Aqui, professor Jussival. Nós vamos agora discutir com vocês, na Sociologia, um capítulo chamado Viver em Sociedade, uma temática por demais interessante e que você vai ficar agora, vai compreender basicamente o que nós vamos discutir em cima dessa temática. Viver em sociedade. Logo abaixo aí, à sua direita, você está vendo aí a uma foto aí de um cidadão chamado Edgar Morin, um grande pensador moderno, que vai discutir uma série de coisas que nós vamos acabar discutindo já já, tá bom? Então, como ponto de introdução, você vai analisar o seguinte: os problemas sociais, né? Os problemas sociais não é um problema natural, e sim um problema social, né? A sociologia é uma disciplina que você sabe que surgiu na metade do século XIX, né? E ela vem para poder discutir, conforme Emile Durkheim diz, os problemas da sociedade, né? E quais são os problemas que a sociedade hoje nós temos? Diversos, né? Miséria, fome, violência, agora, por exemplo, processo de pandemia. Esse é um problema, são os problemas sociais que nós temos. E aí, nesse ponto de introdução, ele coloca assim: os problemas sociais não é um problema natural, e sim social. Não é natural o que está acontecendo atualmente na sociedade. Se ela está doente, não é fruto da natureza, não é natural, e sim um problema social. É o homem, certamente, que é o responsável por tudo isso, certo? Então, nesse ponto 1, nas transformações sociais, nós vamos analisar o seguinte: o homem é fruto da interação com o seu meio. Daí porque a temática é viver em sociedade. O homem não nasceu para viver só, ele nasceu para viver em sociedade, tá bom? E é por isso que Edgar Morin diz o seguinte: o homem define-se como uma trindade. Ele é indivíduo, ele compreende que ele é uma espécie, mas só sabe que só pode viver em sociedade. Edgar Morin é um pensador moderno, filósofo, sociólogo, que vai ter várias temáticas, inclusive na área da educação, onde ele tem até uma teoria chamada de Teoria da Escola da Ponte, que foi implementada com sucesso em Portugal. Seria interessante que depois, se vocês estivessem interessados, olhar no Google, né, sobre a obra desse cidadão aí chamado Edgar Morin, tá bom? E aí ele vai dizer também que nós temos um grande elemento importante na sociedade, chamado de informação. A informação como fonte de poder. Gente, quem tem informação tem poder. Por exemplo, se eu tivesse o domínio e soubesse o que é, como é que as bolsas de valores vão se comportar no dia de amanhã, eu iria pegar um certo capital que de repente eu tivesse e iria propor, né, investir em determinadas ações para poder ganhar dinheiro. Então, esse privilégio da informação me daria dinheiro e, consequentemente, me daria poder, tá bom? Ora, viver em sociedade, vida em sociedade. Professor, e o que é sociedade? Sociedade nada mais é do que uma teia de relações sociais envolvendo comunicação, consenso e diferença. Na relação dialógica da sociedade, onde cada um se propõe a falar o que pensa, cada um se propõe a se comunicar, cada um tem seus movimentos de comunicação, ou quer seja em casa, numa esquina batendo papo com os amigos, ou nas redes sociais, você vai ter que trazer dentro da sua ideia dois caminhos, ou o caminho do consenso ou o caminho da diferença, né? Essa comunicação leva a sociedade a refletir e a caminhar de forma unida, em rumo de um consenso. Mas se não houver consenso, haverá também, né, o processo da diferença. E essa diferença pode fazer você pensar, pode fazer você refletir e pode até fazer você mudar de ideia. Então, gente, a comunicação te leva ao consenso e também à própria diferença, tá bom? Então, ele vai dizer também que, vivendo em sociedade, né, haverá aquilo que nós chamamos de troca de experiências. Essa troca de experiências vamos chamar de amabilidade. O próprio nome já diz. Amabilidade vem do verbo amar, né? Do verbo amar. Então, a amabilidade nada mais é do que tratar bem a pessoa, ser empático com a pessoa. E isso, né, é o que leva a gente a ter essa troca de experiência, né? Bem, a harmonia dessas relações nós chamamos de interação social. Quando você interage com a pessoa, compreende, entende, troca ideias, você está fazendo aquilo que nós chamamos de processo de interação social. E aí, em cima dessa convivência social, nós vamos tentar entender o que serão as relações de poder.
Nessa relação social, nós temos a relação de poder. Nós vamos compreender quem é quem manda e quem obedece. Quem tem a estrutura de estar acima de todos e os outros que estão abaixo. Quem é quem domina e quem é que é dominado. Tudo isso nós vamos entender em cima daquilo que nós chamamos de relações de poder. Tá bom? Ora, quais são as principais inquietações no mundo moderno, segundo os sociólogos? E aí nós vamos, inclusive, discutir bastante nesta aula de hoje Max Weber e Karl Marx. Ambos, eles são preocupados com os rumos que a sociedade está tomando, né? Por exemplo, as principais inquietações dos cientistas sociais. Há uma pergunta simples: por que alguns seres humanos estão à margem da sociedade? Por que alguns seres humanos têm muito dinheiro e outros têm pouco? Por que é que nós hoje temos 3% da sociedade brasileira detendo todo o capital? Né? Para você ter uma ideia, toda a riqueza monetária, financeira, bancária do Brasil está na mão de 3 famílias. Né? O dono do Itaú, o dono do Bradesco e o dono do Santander. Então esses caras monopolizam todo o mercado de capital financeiro bancário do Brasil. Por que é? Né? Por que é que 97% das pessoas estão abaixo dessa elite que tem muito dinheiro? Os industriais, né? Os banqueiros. Por que é? Aí nós vamos analisar direitinho tudo isso aí, tá bom? Então por que tem poucas pessoas com muito dinheiro e muitos que não têm nada? Hoje nós temos aproximadamente 4 bilhões de pessoas com população de rua no mundo, no Brasil. Pessoas passando fome, pessoas que não têm, por exemplo, condições de fazer isolamento social porque estão vivendo na rua. E aí, como é que vai fazer para tentar sobreviver a essa pandemia que estamos vivendo hoje, em pleno mês de abril de 2020? Né? Esse é um dos grandes questionamentos. Né? A outra pergunta que se faz para esses dois sociólogos, né, no caso Karl Marx e também o Max Weber, é: as minorias se sentem marginalizadas? O negro se sente marginalizado? O índio se sente marginalizado? Por que ele se sente marginalizado? Né? Será que essa dívida social que o Brasil tem com os negros e também com os índios um dia será paga? Né? Você imaginar que o negro foi pego, né, lá na África, trazido à força para cá, para o Brasil. Em 1534 chega o primeiro carregamento de escravos aqui no Brasil. E aí eles vão começar a trabalhar aqui, coitados, de domingo a domingo, né, sem receber nada, tirado da sua família, não sabem que rumo eles tinham ido, e aí chegando aqui no Brasil vão sofrer todos os problemas que você possa existir. Depois eles vão casar, vão ter filhos, e esses filhos também serão escravos. Né? População ativa de um negro no Brasil, no máximo 35, 40 de idade, ele já morria de tanta doença, de tanto apanhar, de tanto trabalhar. Então, a pergunta é: essas minorias até hoje se sentem marginalizadas? Né? Por exemplo, a população LGBT, ela se sente marginalizada? Ela se sente discriminada? Né? É um questionamento também que esses sociólogos fazem. Aí também vai dizer o seguinte: quem domina disfarça seus domínios na sociedade? Quem tem dinheiro, gente, disfarça. Não se sente culpado? Não dorme em paz toda noite? Né? Será? Então essas perguntas são perguntas para nós mesmos da sociedade analisarmos e refletirmos, né? Ora, mas houve uma época, gente, que se defendia, né, que todos os problemas da sociedade eram de vontade divina. O cara nasceu pobre é porque ele tinha o destino de ser pobre. Se ele nasceu rico é porque ele tinha um destino para ser rico. Teoria da predestinação. Houve um tempo que foi tudo dessa forma. Só que a sociologia vem para desconstruir esse paradigma, para dizer o seguinte: não, o homem é quem produz a desigualdade. Não é Deus que diz que o cara tem que ser pobre e que o outro tem que ser rico, não. É a desigualdade promovida pelo homem é que gera esses grandes problemas que nós estamos discutindo hoje no meio da sociedade, tá bom? Ora, um cidadão chamado Georg Simmel, ele está aí logo aí abaixo, né? Vocês estão vendo a imagem dele aí, né? Ele vai trabalhar com um conceito que ele chama de identidade. E no trabalho que ele se propõe a fazer, sociólogo, claro, ele vai dizer que a identidade nada mais é mostrando o que o homem é, né? E ele vai dizer que houve um tempo em que desigualdade se valia até da biologia humana. Dizia que a mulher tinha que ser desigual porque ela era diferente do homem. Dizia que
o, que o negro tinha que ser dominado porque ele era diferente do branco. Enfim, tudo isso aí era uma espécie de, de teorias que eram defendidas no passado para poder legitimar, por exemplo, legitimar a dominação e também a desigualdade. E aí o próprio Georg Simmel vai dizer que a desigualdade ela não é natural. Ela não é natural de forma alguma. Ora, aí nós vamos analisar, por exemplo, as teorias de classe e as estratificações sociais, a divisão social, né? E aí ele vai trabalhar um ponto chamado de mobilidade social, entre as diferenças de classe. Ora, o que é a mobilidade social? Mobilidade social nada mais é quando o cara sai de um patamar de pobreza e ascende socialmente. Por exemplo, eu posso ser pobre hoje, posso ganhar na Mega Sena, me tornar rico, né? Me tornando rico, eu mudo de status social. Eu deixo de ser pobre e agora estarei numa elite econômica. Bem, serei um homem rico. Mas aí eu posso gastar esse dinheiro todo e voltar a ser pobre. Então aconteceu um movimento na minha mobilidade social para cima e depois para baixo, certo? Então, diante disso, nós temos aqui que nós chamamos de mobilidade social. Compreenderam? Você pode estar se movimentando dentro das classes sociais. Pode ficar rico, pode ficar pobre, enfim. Aí, em cima disso, ele também vai trabalhar aquilo que nós chamamos de exclusão social, que são os indivíduos ou grupos que são impedidos de usufruir a vida em sociedade. Ora, nesse momento, se você tem condições, por exemplo, nesse momento, de poder se alimentar 3 vezes ao dia, ou até fazer um lanchezinho antes de dormir. Se você tem condição de pagar sua água, sua luz, tem sua internet, seu celular. Se você, nesse momento, tem sua Netflix, vive muito bem, então dê graças a Deus. Sabe que nesse momento, tem gente que não tem um cobertor para poder colocar no seu corpo, está com 2 dias que não come, e tem gente na África, nesse momento, que está com mais de 10 dias que não toma banho, devido à escassez de água. Então, gente, entenda que os excluídos socialmente são essas pessoas que não podem usufruir da vida em sociedade. Não pode ir a uma pizzaria, não tem condições de ter dignidade. E o homem sem salário, sem emprego, sem nada, ele é um homem que não exerce a sua dignidade, sua cidadania. Essa é a grande verdade, né? Então nós vamos tentar entender agora o que seria essa história da desigualdade social. Será que desde que o mundo é mundo, existe pessoas que dominam e outro que é dominado? O rico e o pobre, será que é assim? Será que só é agora que nós estamos sentindo isso? Vamos ver a partir de agora. Na Idade Antiga, e vocês sabem que foi do 4000 a.C. até 476 depois de Cristo, nós vamos ter aí um momento aí de desigualdade, onde nós vamos ter cidadão versus escravos. A sociedade romana, a sociedade grega, elas trabalhavam esse processo. Quem era o cidadão? Era o cara bem nascido, né? Que tinha um bom emprego, que tinha dinheiro, e esse cara tinha quem? Ele tinha um escravo. Esse escravo podia ser como? De duas formas. Duas formas. Ele poderia ser ou por guerra, né, de conquista, ou por dívida. Por dívida, né? Então, nesse momento, nós vamos ter um cidadão que comanda e que tem todo o poder de domínio e o escravo que vai obedecer. Então, na Idade Antiga era assim. Na Idade Média, que vai ser do ano 476 depois de Cristo até o ano 1453, nós vamos ter na Idade Média a relação entre senhor e escravos, né? Foi quando a população se tornou uma população campesina, né? 90% das pessoas fugiram das invasões bárbaras, somente nas grandes cidades que Roma dominava, e aí eles foram, na Europa Central, por exemplo, isso foi muito sentido, viver no campo, naquilo que nós chamamos de processo do mundo feudal, no feudalismo. E lá existia o senhor, que era o dono da terra, e emprestava essa terra para quem? Para o servo. E esse servo iria trabalhar pagando uma série de impostos para o senhor, tá bom? Então, essa daí foi o que nós sentimos no período da Idade Média. E na Idade Moderna em diante, que é de 1453 até os dias atuais, nós vamos ter um novo movimento, uma nova perspectiva, mudanças brutais na sociedade que vocês vão compreender a partir de agora. O próprio nome da Idade Moderna diz, é o advento do novo, né, o rompimento com aquele passado que ficou lá para trás para a gente tentar entender o novo. Ora, você sabe muito bem que a sociologia surge dentro de um contexto chamado de Revolução
Industrial e a Revolução Francesa. Na Revolução Industrial, nós sabemos que lá pelos anos de 1760, na Inglaterra, vai surgir então as primeiras indústrias. E aí, gente, nós vamos ter alguns problemas na sociedade. E aí, para entender esses problemas, a partir de 1760, a primeira fase da Revolução Industrial, é que um cidadão chamado Karl Marx, já no século XIX, vai discutir dentro das suas teorias o que seria essas mudanças estruturais nesse momento. Ele diz que a partir desse momento vai surgir uma nova sociedade, uma sociedade chamada de capitalista. Que sociedade capitalista é essa? É uma sociedade que vai prezar pelo dinheiro, o nome capitalista vem de capital, capital significa dinheiro. É uma sociedade que vai prezar pelo lucro, uma sociedade que vai prezar pela exploração da mão de obra humana, né? E aí nós vamos ter nesse momento aí um proletário industrial, que vai ser o dono do capital, que vai ser contrário à força oposta do proprietário industrial, que é justamente o proletariado, ou seja, o trabalhador. Seria uma espécie de briga entre duas classes sociais nesse momento. O proprietário, dono de indústria, industrial, detentor do capital, contra a mão de obra do trabalhador. E aí o Karl Marx defendia a seguinte teoria, que um dia haveria uma disputa entre eles e depois aconteceria aquilo que nós chamamos de ditadura do proletariado. Que é isso? O proletariado ganharia esse processo de guerra, porque os trabalhadores seriam em maior número, ganharia essa disputa entre os industriais, contra os industriais, os empresários, e ficariam no poder. Ficando no poder, eles iam instituir um novo sistema chamado de socialismo, onde haveria a divisão, né, de tudo o que eles tinham para o povo, e parte do Estado iria administrar. Ora, depois ele dizia que com o tempo, até o Estado iria sumir, iria ficar todo mundo dividido, vivendo de forma igualitária, que eles vão chamar de comunismo. Ora, o senhor Karl Marx tinha esse pensamento, ele tinha esse sonho de que a sociedade sairia de um regime capitalista, iria passar por um processo chamado de socialismo e depois chegaria ao, segundo ele, né, o status de sociedade feliz, que seria o comunismo. Só que isso não aconteceu e parece que não vai acontecer, né? Porque isso é um fenômeno de longa duração, é um fenômeno que a gente sabe que o capitalismo está aí e não vai tão cedo ser destruído. Pelo menos eu imagino dessa forma. Acredito que por muito tempo ainda vai ficar continuando comandar as ações da política econômica do mundo, até porque não tem um outro modelo, né, que se descobriu até agora para poder suplantá-lo. Pois bem, depois não tem um cara chamado Max Weber, que vai discutir a posição social que se deve a 3 fatores. Primeiro ele vai dizer que para um ser humano estar na sociedade ele tem que adquirir uma posição. E para ele ter uma posição social ele tem que ter 3 fatores. Primeiro, ele tem que ter status, honra e prestígio. Ele tem que ter riqueza e influência do poder político. De nada vai adiantar você ser um cara rico se você não tem honra e nem dignidade nem prestígio. Então ele vai dizer que a característica perfeita para um homem estar na sua posição social, seria essas 3 características mencionadas agora. Aqui nós vamos ter Karl Marx, que é esse cidadão aí que está logo aí na foto colorida, né, barbudo, né? Esse aí que é o Karl Marx. E esse outro cidadão aí que está do lado aí, de cabelo penteadinho de lado aí, barbudo também, é um cidadão chamado Max Weber. Só para vocês terem ideia quem são os caras que nós estamos falando, viu? Estamos falando dessas teorias dele, tá bom? Ora, no processo de desigualdade social e dominação, o Max Weber vai dizer o seguinte, a desigualdade se apresenta como, primeiro, relação de classe, depois relação de gênero e também como etnia. A desigualdade social, ele vai dizer que vai gerar a dominação. A dominação daquele que ou é mais forte, ou que tem mais dinheiro, enfim. Ora, como é que é essa relação de classe? A relação de classe é o cara que tem dinheiro, e aquele coitado que não tem dinheiro, ele não tem domínio algum, certo? Não tem domínio algum. Então, essa é a relação de classe, quem tem dinheiro e quem não tem, quem tem poder e quem não tem, né? Nós temos as relações de gênero, onde você vai dizer que a sociedade ela é patriarcalista, o homem é quem comanda as ações, e aí, coitado, a mulher não tem voz nenhuma nesse sentido, nesse momento, né? Então, essas relações de gênero, né? E também as etnias, né? As etnias, porque no processo de desigualdade, negro, índio, cigano, enfim, as etnias não serão respeitadas, né? Não terão, serão subjugadas e dominadas, né? Dentro desse processo de desigualdade, tá bom?
Ora, e aí para finalizar, nós vamos ter os 3 tipos de dominação social. O que o Max Weber vai dizer é que nesse processo de dominação social, nós vamos ter o processo de dominação legal, tradicional e carismático. O que é isso? O processo legal nada mais é do que ligados ao processo de administração, da administração pública, o que nós chamamos de burocracia, né? Por exemplo, a legalidade da lei, né? Você não pode ultrapassar um sinal vermelho, senão você vai ser multado. Isso é legal, né? O conjunto de leis que manda num país, que é a Constituição, isso é legal, né? Tem que ser submetido a essa lei. Então isso é voltado, sobretudo, à questão de legalidade. A tradicional seria as relações do senhor versus o súdito e também aquilo que nós chamamos de fenômeno do patriarcalismo, né? A tradição familiar, né? Onde naquele tempo, no passado, nos 60, nos 70, a voz de comando era a voz do homem. Hoje em dia não está mais bem assim, porque hoje 57% dos lares brasileiros, quem provém a necessidade são as mulheres, né? São as mulheres. Nesse aspecto, os homens ficaram para trás, né? Mas nessas relações tradicionais, sempre mostrava o poder patriarcal, o poder do homem, né, em cima de tudo isso. E por último, gente, nós vamos ter aquilo que é de escolha própria nossa, né? Aquilo que nós chamamos de dominação social carismática. O que é isso? É quando você escolhe, né, um líder, você tem uma devoção afetiva por um líder, né? Quando você escolhe, é a democracia. Em 2018, as pessoas foram para as urnas, né, escolheram Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil, né? Nós temos 210 milhões de pessoas, mas 140 milhões têm direito a voto e 57 milhões, 58 milhões de pessoas votaram em Jair Messias Bolsonaro. Então, o outro grupo de pessoas que não votou vai ter que ser submetida à vontade daqueles que escolheram. Então, a maioria simples dos votos deu o mandato ao Jair Messias Bolsonaro. Então, as pessoas acreditaram nas suas propostas, acreditaram naquilo que ele estava propondo, e aí o que aconteceu? Houve essa devoção afetiva, né? A devoção afetiva, e houve esse processo de escolha. Agora, muito mais ainda nesse momento, está acontecendo essa uma devoção afetiva até demais, né? Muita gente ainda apoiando as ideias translocadas que ele está fazendo e está dizendo todos os dias, mas isso aí é uma outra coisa. Então, veja bem, a dominação social carismática era de escolha própria. Bom quando é a democracia. Agora, ruim é quando é outro regime, né? A democracia ainda é o melhor regime que se tem conhecimento de governo. Agora, tem determinados lugares por aí que é a ditadura. Nós temos aí o exemplo da Bielorrússia, temos o exemplo das Filipinas, temos os exemplos da Coreia do Norte, com Kim Jong-un, e vários outros aí, vários lugares por aí que tem um processo de ditadura onde você não tem nem sequer o processo de escolha, né? Isso aí é o que nós chamamos aí de falta de oportunidade até de escolha. E aí, nessa dominação carismática, te leva a você ter a obrigação, né, até de cultuar o seu próprio líder sem querer, né? Então, dentro da democracia, você escolhe. Dentro da ditadura, é imposto a todas as pessoas, tá bom? Então, gente, a vocês um forte abraço. Espero que tenha sido tudo entendido, que vocês tenham compreendido. E na próxima oportunidade a gente vai voltar, tá bom? Um abraço e até mais.